Vamos dar boa noite aos irmãos que vão entrar. Uma boa noite a você que está começando a se conectar conosco ou vai assistir em outro horário. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos hoje aqui para louvar o Senhor, compartilhar um com os outros das nossas necessidades, compartilhar um com os outros das nossas aflições e também das nossas gratidões por tudo aquilo que Deus tem feito. Temos irmãos já de Boca do Acre, temos irmãos da Igreja Betel que já estão compartilhando conosco, e eu incentivo a você que está entrando nesse momento a compartilhar essa programação para que outras pessoas também possam participar. Aos irmãos que estão aqui, eu gostaria que, se pudesse, você aproveita o momento e só rapidinho entra no seu WhatsApp e compartilha o link dessa programação também, tá bom? Meus queridos irmãos, nós vamos continuar falando sobre o serviço de Deus. E por essa razão eu gostaria de ensinar um hino para a igreja, se é que você não sabe, mas eu não lembro de conhecer esse hino, que é o hino 420. 420. O hino 420, ele tem uma coisa muito interessante. Primeiro, que quem escreveu a letra deste hino foi Ira David Sankey, um evangelista, um homem que trabalhou muito tempo. Quem escreveu a música desse hino foi Ira David Sankey, um homem que por muito tempo trabalhou com Moody, e ele era responsável pela parte musical do evangelismo de Moody. E no caso, então, vocês têm do outro lado, quem fez essa letra, Fanny Jane Crosby, uma mulher cega, mas uma crente em Cristo Jesus, que compôs muitas letras, muitas poesias, e uma delas é aquela Vivo Feliz, pois sou de Jesus, é de Fanny Crosby também, e essa é uma letra de Fanny Crosby. Então, juntando um excelente músico com um excelente poeta, poetisa da música evangélica, nós vamos hoje aprender Servir Alegremente, hino 420. Eu vou cantar a primeira vez, a primeira estrofe, o refrão, e depois então você vai continuar comigo. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder, milhões alegremente observam seu querer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Que letra maravilhosa! Se você pensar sobre isso, vamos lá. Então vamos continuar aqui. Agora você vai tentar me acompanhar em todo o hino, tá certo? E você pode cantar comigo. E aí no final nós vamos repetir de novo, que o meu objetivo é que você saia ao máximo possível com essa melodia na sua memória. Cantemos. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder, milhões alegremente observam seu querer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao Mestre alegremente, hosanas entoai, ao Deus do mundo inteiro
prostrados adorai, qual rocha inabalável, o que ordenou-nos eterno, indubitável, autor da nossa fé. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito obedecer, seguir. Ao Mestre alegremente na vossa vida honrai, a fama dele ao mundo inteiro anunciai. Domínio e majestade, honra e com poder, um reino sempre eterno, Jesus há de exercer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito obedecer, seguir. Eu gosto muito de cânticos, mas não há comparação com os hinos da tradição da enologia cristã. É realmente profunda a poesia, a letra, e dificilmente vai haver uma época, não estou dizendo, mas pela perspectiva musical que nós temos visto, dificilmente vai ter uma época que possa superar essa época da enologia cristã. Meus queridos irmãos, agora vamos cantar um hino mais conhecido dos irmãos, o 454, Vitória nas Lutas. Vitória nas Lutas 454, já é o hino mais conhecido, mas no final nós vamos repetir esse hino 420, tá bom? 454. Temos por lutas passados, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e nós vamos abrir para Efésios, capítulo 4, do verso 7 até ao verso 16. Efésios, capítulo 4, do versos 7 até o verso 16. Efésios capítulo
4, do versos 7 até ao versos 16. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, do 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra e o desafio que ela nos dá de servirmos ao Senhor. E assim nós oramos, pedindo que hoje à noite o Senhor mais uma vez, nos incomode, através da reflexão dessa passagem e do serviço na igreja local. Que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre o serviço cristão, mas olhando de uma forma mais específica sobre o serviço na igreja local. E eu quero lembrar aos irmãos que serviço cristão é muito mais do que simplesmente ter cargos na igreja. Nós vamos mais na frente tentar ampliar essa ideia de uma maneira mais firme, mais concisa. Mas eu gostaria, visto que nós estamos chegando ao final do ano, visto que para o ano que vem nós temos um ano ainda indefinido, mas a necessidade de trabalhar, então eu gostaria de incentivar os irmãos a se disporem para o trabalho da igreja local. E por que é que eu escolhi esse texto aqui? Porque esse texto está dizendo sobre a igreja de Cristo e que Deus instituiu algumas pessoas para a edificação da sua igreja, para que ela amadureça, para que ela desenvolva, para que haja um desenvolvimento da sua própria igreja. Ele coloca muito claramente aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastores e mestres, como alguns pensam. Está falando que Deus colocou essas pessoas na igreja para que a igreja desenvolva e chegue e vá desenvolvendo na sua maturidade. No entanto, ele está falando aqui claramente do ensino da igreja. Ele está falando de pessoas que são responsáveis pelo ensino, pela alimentação espiritual, e cada vez mais ele fala sobre essa questão da importância desses homens para que a igreja dele possa se tornar semelhante a ele, semelhante ao que ele é. Jesus Cristo fez isso para que o seu corpo fosse edificado, para que chegue essa unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, quer dizer, pessoas maduras à medida de Cristo Jesus, como Jesus Cristo foi como servo de Deus. No entanto,
A igreja não é simplesmente ensino eclesiástico. Quando eu digo simplesmente, não estou aqui desvalorizando nenhuma forma, principalmente o meu serviço na igreja. Mas o que eu estou dizendo é que, como a igreja vai desenvolvendo e vai crescendo, aparecem outras situações, aparecem outras necessidades na igreja, que fazem com que a igreja precise de outras pessoas. E eu gostaria de começar falando para vocês de uma primeira necessidade que aconteceu na igreja. Abra comigo Atos capítulo 6, e a partir disso eu vou desenvolver o pensamento que eu quero para esta noite. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Pastor Neto, eu vou ter que pedir sua ajuda. Isola o meu canal, eu vou pedir que o irmão troque, eu acho que a bateria desse aqui saindo, e tem, como o irmão sabe, tem uma outra aí. E eu posso falar, os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Que aqui na transmissão está tudo ok, tudo bem. Então, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, nós entendemos o seguinte aqui, olha o que diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração, houve reclamação dos helenistas contra os hebreus. Quem são os helenistas e quem são os hebreus? Helenistas aqui eram judeus que não falavam hebraico, que não nasceram em Jerusalém e que não falavam hebraico. Os helenistas são esses. E os hebreus eram judeus que nasceram em Jerusalém e falavam hebraico. Então essa é a diferença. Todos são judeus, mas não é que tem grego e judeu, não. Existiam judeus que nasceram fora de Jerusalém e não falavam hebraico, e judeus que nasceram em Jerusalém e falavam hebraico. Essa é a situação que aqui está apresentada. Obrigado, meu pastor. Então, o que estava acontecendo? Eles começam a dizer aqui, ainda no versículo 1, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isto é, começou a haver um problema. Onde tem gente, tem problema, e mesmo na igreja de Cristo. Olha, eu queria dizer que seria muito bom a gente ter vivido no tempo da igreja primitiva para ver todos aqueles sinais que tinham, típico da época da revelação. Mas não pensem vocês que era um monte de crente com uma auréola na cabeça que não andavam, que flutuavam na terra, que não funciona assim. Onde tem gente, tem pecador, onde tem pecador, tem pecado. E aqui começa a haver o que nós poderíamos chamar de preconceito. Já começa um preconceito no início da igreja. Por quê? Porque os judeus natos, que se consideravam natos, estavam começando a desprezar os que eles não consideravam natos. Isso dentro da igreja. Mal começou a igreja, o Espírito Santo desceu com todo o poder, desce com toda aquela manifestação, e aqui nós já temos o primeiro problema, né? E um problema para os apóstolos. E os apóstolos agora estão enrolados. E eles então dizem, os 12 então convocando a comunidade dos discípulos, disseram: não é razoável, não é correto, não é de bom senso que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Para você entender essa expressão, se você voltar um pouquinho, no capítulo 4, você vai ver o seguinte. Capítulo 4, nos últimos versículos, a partir do verso 32, diz assim: da multidão, não era pouca gente. Alguém lembra quantos se converteram na pregação de Pedro? Pedro, quantos se converteram na pregação de Pedro? 3.000, tá? Não é só 3 não, 3.000, tá? Então, 3.000 pessoas, e foi aumentando esse número de pessoas, chegando a 5.000 pessoas. Vamos lá. É um bocado de gente, tá? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vejam só, os apóstolos estão com uma carga de, além de ter que cuidar dessa igreja que inicia, edificar essa igreja que inicia, administrar essa igreja que inicia, agora eles têm que cuidar também da distribuição e eles têm que também cuidar da pregação da palavra. Então vamos para o 6. Agora, os problemas sociais da igreja começam a surgir e começam a aumentar. E ele diz, olha, não está certo, não é razoável que a gente deixe o nosso trabalho, que ele diz aqui claramente no versículo 3, que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Isso é, para que a gente possa cuidar e verificar e ir distribuindo para cada pessoa conforme a necessidade. Parece que os apóstolos deixaram isso com a comunidade, mas de uma maneira muito light, assim, não, fulano faz hoje, fulano faz... Vai lá, irmãos, resolva isso aí para nós, que nós estamos cuidando aqui da evangelização e também até dos problemas que estão chegando. Você vê isso nos capítulos anteriores. Mas começou esse problema na igreja. E então a solução foi dizer, vamos fazer o seguinte, escolham 7 homens entre vocês, que sejam de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui começa a solucionar-se alguns problemas que a igreja que vai desenvolvendo cresce. Começa solucionando-se, trazendo o que depois ficou conhecido como diáconos. Eram 7 homens que iriam ajudar na assistência social da igreja. Tá certo? Não é que o trabalho deles era simplesmente pegar uma bandeja, levar pão e vinho para que as pessoas tomassem a ceia. Também, com o tempo, isso fez parte. Mas o objetivo deles era tratar dos problemas sociais da igreja, dos necessitados da igreja. Tá certo? Essa é a fundação dos diáconos, visa inicialmente isso. Então aqui nós podemos perceber, e aonde eu quero chegar com o nosso estudo de hoje à noite, é que Deus de fato deixou para a igreja pessoas com responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar, de edificar, de fundamentar a fé dos crentes, mas a igreja não é só isso. A igreja vai criando, vai tendo necessidades, as quais precisam ser supridas pessoas para que ela possa ter um bom andamento. E nesse tempo, a casa, as igrejas eram a casa dos irmãos, as casas de irmãos em Cristo. Conforme o tempo foi passando e a modernidade foi chegando e algumas tradições foram chegando, as igrejas passaram a ter propriedades. Antigamente a igreja não tinha, no tempo do Novo Testamento, a igreja não tinha propriedade, porque as casas eram dos irmãos e pertenciam aos irmãos e eles cediam essa casa para que houvessem reuniões da igreja de Cristo Jesus. Em alguns momentos nem em casa eles podiam se reunir. Mas conforme a igreja foi tendo liberdade, foi começando a ter algumas organizações, foram surgindo outras necessidades na igreja que, com o desenvolvimento no mundo inteiro do cristianismo e da igreja de Cristo Jesus, essas organizações passaram a ter certo significado, certa importância na sociedade. E a partir daí, muitas outras necessidades no trabalho da igreja se fizeram, digamos assim, começaram a surgir. E dessa forma, muitas pessoas precisam se dispor para servir a igreja. Para quê? Para que o ensino da igreja, para que o trabalho de edificação da igreja seja bem feito. Então, cada serviço na igreja coopera para essa finalidade primária, edificação da igreja. Todas as coisas que você está vendo hoje aqui têm um objetivo só: edificar a igreja de Cristo. Mas para que tudo que esteja acontecendo agora, há todo o envolvimento da igreja nesse sentido.
deixar bem claro para vocês. Vamos começar pelo envolvimento de todos, não é? Nós estamos aqui hoje exatamente, mas para que nós possamos estar hoje aqui, inclusive transmitindo essa programação, eu preciso de uma internet, eu preciso de um celular, eu preciso de energia e eu preciso, obviamente, ter isso em dias. Outra, aqui eu preciso de energia. Para que você possa estar aqui, você precisa ter que alguém tenha limpo esse local. E você precisa também de alguém que possa orientar a própria igreja, principalmente agora nesse tempo de pandemia. É preciso também, irmãos, que as outras coisas estejam no lugar. Por exemplo, se você for ali atrás e você tiver com sede, você vai encontrar água ali. Mas alguém colocou aquela água. Alguém comprou os copos. Alguém colocou os copos. Alguém arrumou o que tem aqui. Então, de modo que cada parte, quando se junta, tem um objetivo, que a igreja seja edificada. E se não for assim, não vai. Se não for assim, não tem função, porque esse é o objetivo principal. Mas há outras necessidades que a igreja vai tendo, fora só dessa questão do culto litúrgico. Porque lembra que o que estava acontecendo na igreja era que os necessitados estavam ficando esquecidos. Nós temos hoje uma grande necessidade de acompanhamentos para pessoas necessitadas. E vamos hoje listar só 3 categorias por enquanto. Hoje nós temos uma grande quantidade de irmãos que estão doentes. Nós temos uma grande quantidade de irmãos em área de risco, também área de risco, em situação de risco. Nós temos uma grande quantidade de irmãos, não é, que nesse momento estão também tendo necessidade de conforto. Eu estou pegando só a questão da pandemia. Conforto, isoladas e muitas necessitadas. Para que a igreja seja edificada e para que a igreja funcione como uma irmandade de fato, é preciso que cada um de vocês se disponha. Por que eu não me incluí nessa parte aí? Porque esse já é o meu dever primário. Mas eu não consigo alcançar todos os membros da igreja, por exemplo, numa semana. Mas a igreja pode conseguir alcançar todos os membros. Então, cada parte na igreja é importante. Cada membro na igreja é importante para que, juntando, a igreja possa se edificar. Porque, por exemplo, muitas vezes um irmão que está em isolamento não tem condições de acompanhar todos os cultos da igreja que são transmitidos. Por quê? Porque para você acompanhar todos os cultos da igreja, você precisa de dinheiro. E os irmãos entendem por que precisa de dinheiro, né? A não ser que alguém tenha um padrinho aí e libere a internet de graça, né? E muitos não têm esse acesso. Mas muitos continuam sob isolamento e precisando de conforto, precisando de uma palavra de incentivo, precisando de uma palavra de ajuda. E você pode ser o instrumento de Deus para que a igreja seja edificada. Mas essa é uma. A outra necessidade são de pessoas que estão passando necessidade. Eu tenho orado muito e depois, já no final dos avisos, eu vou dar mais um comentário. Eu tenho orado muito para que não haja um novo fechamento da sociedade, no sentido pelas autoridades, porque isso vai ser muito ruim, irmãos, muito ruim. Há muitas pessoas que estão com problemas sérios nas suas economias por conta dessa pandemia. E há pessoas que estão necessitadas. E onde é que você entra? Você entra edificando a igreja, auxiliando esses irmãos que são necessitados.
seja com um pouco que você tem, seja com muito que você tem. E eu não tenho nada, desculpa, mas 2 Coríntios capítulo 8 contradiz exatamente o que você está dizendo. Você pode ajudar de alguma forma. O que precisa é um coração liberal. Você pode ajudar de alguma forma. Basta que você tenha um coração gracioso. Irmãos, alguns aqui já perderam entes queridos nesses dias, mas alguns não. Como tem sido a sua assistência, a sua palavra de amor, alguma manifestação de palavra de edificação e de conforto para aqueles que perderam entes queridos nessa pandemia? Porque uma coisa é você adoecer, outra coisa é você perder entes queridos. E muitas pessoas têm sofrido. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, entre vários que eu poderia dar dentro da nossa própria igreja, né? Tem pessoas, por exemplo, que até hoje estão tentando se recuperar da perda de entes queridos. Mas por acaso, quantas vezes você tem enviado alguma coisa para que essa pessoa se sinta confortada no Senhor? Para que ela seja edificada pela palavra de Deus e pela esperança da salvação, principalmente se perder um ente querido que era salvo em Cristo Jesus. Isso edifica a igreja, isso ajuda a igreja, isso faz com que as pessoas continuem firmes nos seus caminhos. Então, há muito o que fazer. Por exemplo, eu estou orando a Deus, esse ano não deu. Eu espero que ano que vem dê, porque eu pretendo fazer isso, é mais uma coisa que eu pretendo me dedicar no que vem. Mas eu gostaria ainda de começar uma escola de reforço, ou pelo menos uma classe de reforço aqui na nossa igreja para as crianças pobres do nosso bairro. Nós estamos no meio de uma comunidade carente, que não é dando brinquedo, não é dando bombom que vai resolver os problemas. Nós temos que resolver problemas sólidos. De maneira sólida esses problemas. Isso também deve ser feito. Isso também deve agradar as crianças, mas nós devemos atacar os problemas sólidos da sociedade. E uma das coisas que nós podemos fazer é ajudá-las na sua educação. E até porque isso pode ser um meio de evangelizar essas crianças. Duas coisas básicas que nós podemos ajudar essas crianças: matemática e português. Se elas tiverem essas duas coisas, já vai ajudar muito na carreira acadêmica delas. Outra, pessoas adultas, e tem muitas no nosso bairro, que não sabem ler nem escrever. E que nós podemos ajudar, inclusive dentro da nossa própria igreja. E que você pode ser um instrumento de Deus para que a igreja seja edificada. Os problemas vão surgindo, os problemas sociais vão surgindo na igreja. E Deus vai dando dons para que a igreja vá resolvendo esses problemas no seu próprio corpo. E estendendo isso para até os de fora. Mas é preciso que haja liberalidade, disponibilidade no coração para fazer isso. Olha, eu tenho uma doideira na minha cabeça. Qual é a doideira que eu penso? Eu acho que toda igreja evangélica deveria ser útil para a sociedade também, no sentido mais natural do dia a dia. Como uma demonstração clara de que Cristo vive em nós. E é uma oportunidade muito grande de evangelizar. É uma porta que se abre para o evangelismo. É uma porta que se abre. Estamos numa comunidade que ela está, irmãos,
pinhada de problemas sociais, de drogas, de prostituição. E nós estamos aqui nesse meio e nós precisamos ser sal e luz. E aqui eu não estou falando de sair e simplesmente com placas e fazer passeatas. Eu estou falando de tentar ir no cerne do problema, levar o Evangelho, mas fazer com que a própria igreja se edifique e ajude nas suas dificuldades. Seja uma expressão de ver a igreja crescendo. Deus trabalha no meu e no seu coração para que esses outros detalhes possam edificar a igreja, mas Ele usa você que está me assistindo e você que está no banco. Não existe um único salvo em Cristo Jesus que Deus não capacitou para servir a igreja, mas servir em muitas áreas, servir em várias áreas. Existem aquelas áreas mais diretas do evangelismo, da pregação, do louvor, da adoração, mas existem outras áreas que eu chamo de áreas indiretas, mas necessárias para que justamente o corpo de Cristo se edifique. Pensa só comigo, quantas crianças não desenvolveriam mais na fé se elas não tivessem uma aceleração no seu conhecimento acadêmico sobre português, por exemplo? Que elas tivessem condições de ler melhor a Bíblia. E você poderia fazer isso na própria Bíblia. Existem testemunhos, inclusive dentro dessa igreja, de pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Nós não estamos falando aqui de dar o social para as pessoas, para que elas possam ver o Evangelho. Nós estamos falando de dar o Evangelho e ver a transformação social delas. Mas é possível. Mas é preciso que hajam pessoas que se disponham para os mais diversos serviços da igreja local. Não só cantar, não só distribuir folheto, não só convidar as pessoas. Essas coisas são as primárias, importantes, precisam estar porque é o nosso objetivo. Precisamos de mais professores para EBD, mais professores para o berçário, mais professores para domingo à noite, para culto infantil. Mas a igreja, se ela cresce também as suas necessidades. E é onde entra os dons que foram dados por Deus para cada filho seu. Como você vai servir a igreja de Cristo? Eu gostaria de voltar para Efésios e lembrar o que Paulo diz a partir do verso 15. Eu estou encerrando o estudo de hoje à noite. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E aí vem o 16, que eu queria que você prestasse bem atenção. De quem? De Jesus, de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, cada peça. Ele está usando aqui junta justamente porque ele está usando o exemplo de um corpo, auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Qual é o resultado quando todos se unem, cada um faz a sua parte, o seu chamado, aquilo que Deus lhe deu para fazer, de uma maneira dedicada, de uma maneira amorosa, de uma maneira consagrada? Diz aqui, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo crente deve ser útil no trabalho de Deus na igreja local. Deus não chamou nenhum crente para ficar sentado no banco, ouvindo o culto, ouvindo mensagem, só cantando. Chamou para servir. A pergunta que você tem que fazer é: como eu posso ser útil na obra de Deus? Como eu posso ser útil? Pense sobre isso. Na próxima oportunidade,
eu gostaria de falar sobre o servir e a adoração, como as duas coisas se completam na obra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque cada parte na igreja é importante, cada irmão, cada servo, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto é importante na igreja. E cada um o Senhor chamou para Te servir. Pedimos que o Senhor seja nos preparando para o próximo ano, que a gente não tenha a mínima ideia como vai ser, mas uma coisa eu sei, o Senhor vai nos dar condições de Te servir. Por isso nós pedimos discernimento e sabedoria nesses tempos difíceis. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos passar para os nossos tempos de pedidos. E nós temos aqui, chegaram vários pedidos hoje, tá bom? Vários pedidos. E eu gostaria de começar esse aqui é o 102, 93, 102 de novo. Deixa eu ver se eu encontro até aqui embaixo. 105, vamos lá. Temos aqui, irmão, o irmão Edson pede oração. Ele, inclusive, eu estou vendo aqui, ele pede oração pela irmã Marineide. No caso, a irmã dele, chamada Marineide, que está com suspeita de Covid. Mas também nós continuamos orando pela saúde deles, pela recuperação completa deles, tá bom? Então, orem pela Marineide. Eu gostaria de lembrar aqui a irmã Marilu, e hoje nós recebemos a notícia que ela fez um outro exame de Covid e deu negativo. Obrigado, meu bem. Nós estamos orando também pelo Fernando, a irmã Conceição que está nos assistindo, se puder dizer aí como é que está o Fernando, ficaria grato, que é o sobrinho da irmã Conceição. Não esqueça a mãe da Socorro, a Luzia. Também lembre-se do irmão Ezequias, da Keren, graças a Deus a Keren está aqui hoje à noite. Está melhorzinha mesmo, Keren? Assim, já dá para amar de novo? Ninguém quer uma doença de novo não, né, Keren? Então, graças a Deus, mas orem também pela Thalita e pela saúde dela, tá bom? Eu gostaria que os irmãos orassem pela irmã Inês, ela continua pedindo pela sua recuperação. O irmão Benedito faz o seu agradecimento pela cirurgia e agora pela continuidade do pós-tratamento. Nós também gostaríamos de pedir oração pela irmã Ana Maria e a venda da casa que ela pede. E eu gostaria de perguntar aqui para a irmã Luzete, como é que está essa perspectiva do tratamento da Lucy? Então, ela voltou bem animada de Goiânia e o olho dela já está bem claro, mas o médico não descartou a possibilidade de transplante. Ok. Ela vai ter que fazer. Certo, então aqui os irmãos, eu gostaria que estão me ouvindo também da transmissão, continuar orando pela Lucy. Ela voltou bastante animada, a consulta, mas o médico não descartou a possibilidade de transplante, tá bom? Vamos continuar orando também pelas irmãs Jael, Tâmara, Karen, que são missionárias que estão grávidas, a irmã Évila, Suzana, Neidiane e Adriana, que também estão grávidas, esperando bebê. Inclusive a Évila já está bem, né, vovó? Bem aí em cima, né? Não sei quem está mais nervosa, se é a mãe ou se é a avó, né? Vamos lá. Continuando, a irmã Fabiola, que esteve domingo, ela continua dizendo que agradece aos irmãos pelas orações. Ela melhorou, mas pede que os irmãos continuem orando por ela. Também orem pela Emily Lopes, que é a irmã da irmã Melanie, pela saúde dela. Não esqueçam a irmã Rosângela, não esqueçam nem de orar por ela, e se você pode contribuir para ajudar essa situação da irmã Rosângela, contribua também. Se você quiser saber como você faz isso, converse com a irmã Luziette, que é a nossa tesoureira da Sociedade de Missões. Ok, vamos lá, continuando, eu gostaria de... a irmã Conceição falou hoje o agradecimento sobre a saúde do Joel, o irmão do Abdias, que já é uma previsão de alta para ele, e continuem também orando pela Paula, a filha do Abdias. Eu gostaria também que os irmãos continuassem orando pelo irmão Furtado, a irmã Toinha, que são lá da igreja de Boca do Acre, que estão internados aqui no INTO, tá bom? E ele parece que está estável, tem melhorado, não tem precisado de tanto oxigênio, mas ainda assim
precisam muito das nossas orações. Não esqueça a irmã Lídia e a família. E eu gostaria de agradecer a Deus pela melhora do irmão Rafael. Ele agradece aos irmãos da igreja pelas orações. Ele está melhor, já bem mais recuperado, mas ainda fazendo tratamento. E eu gostaria de incluir aqui alguns outros pedidos que chegaram pelas redes sociais. Primeiro, a irmã Jael pede pelo pai da Manu, né? Manu é a esposa do irmão Ardson, né? Ele foi para o INTO, mas ainda não há uma definição se foi internado. E agradece pela saúde da casa de seus pais. Eu acho que no caso a Jael agradece pela saúde da sua casa e de seus pais, tá bom? Eu gostaria também de lembrar a irmã Lourdes. A irmã Lourdes e a família dela pegou Covid, tá bom? Então, orem pela irmã Lourdes, a Samila, né? A irmã Lourdes e a Samila, não? Ou o Abimael também pegou, porque ele pegou, eu imagino que talvez a esposa também. Então, orem. E aqui o irmão Edson está pedindo oração por uma senhora chamada Petrina. Ela está muito ruim, internada em Cruzeiro do Sul. Então, os irmãos me lembrem isso na hora da oração. A irmã Graciela está pedindo oração pela sua saúde e pelos seus familiares. A irmã Inês pede que continue orando por ela. A irmã Samara Oliveira, da Cidade do Povo, tá certo? Pede oração pela sua família. Então, Samara, que está nos assistindo, muito obrigado também pela sua expressão, sua audiência, tá bom? E aqui eu já falei do outro pedido do irmão Edson. Então, esses são os pedidos que chegaram para nós, que estão aqui, ou chegaram antes, ou estão aqui. Eu gostaria que os irmãos pedissem oração pelos irmãos que estão no INTO, irmãos doentes. Tem havido algumas coisas estranhas ali, irmãos, e uma delas para mim é a falta de transparência, é a falta de uma comunicação mais transparente. Então, orem, porque é muito ruim, e a gente tem acompanhado um pouco de perto a questão do Fábio, e olha que ele tem um irmão que é médico, que está aqui, nem o Fares foi permitido entrar no hospital para ver a situação do seu pai, mesmo sendo médico. Então é muita coisa que a gente tem que orar pedindo que Deus ajude essa situação toda que tem se tornado. O irmão Sebastião Pinheiro que está nos assistindo, ele está pedindo oração pelo pastor Raimundo Alves, que está com Covid e está internado. Então, para quem não sabe quem é o pastor Raimundo Alves, o pastor Raimundo Alves é o pastor que foi antes do pastor Juscelino. Então, talvez não saibam quem estou falando, né? Desculpa a turma mais nova. Então, eu sou pastor desde 2004. Antes de mim era o pastor Juscelino, e antes do pastor Juscelino era o pastor Raimundo Alves. E agora o irmão Sebastião está dizendo aqui que ele está internado com Covid. Ele está, até onde eu saiba, ele está em Roraima, tá bom? Pastoreando em Roraima. Então, orem pelo pastor Raimundo Alves. Ok. Então, é uma doença que chegou e que Deus tenha misericórdia de todos, né? De todos nós, daqueles e de cada família, tá bom? Certo, meus irmãos? Depois dessa lista, graças a Deus, Deus está nos dando a oportunidade de orar. Então, vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre isso. Eu quero, antes de cantar o hino, o último hino, eu gostaria só de agradecer as pessoas que estão conosco, né? As pessoas que estão conosco comentaram, curtiram, e aí a gente pode dizer aqui o nome. Então, nós temos a irmã Semilene Américo, a irmã Maria Inês, a irmã Raimunda Costa, a irmã Jael, e aí deve estar o Jael, Arthur. Tem também o irmão Railson Cruz, Graciela Solis, Maria da Conceição, e a irmã Iraci deve estar aí com ela também. A Neto Sueli lá de Sena Madureira, a Lucinéia Oliveira, o Edson Luiz, deve estar a Toninha aqui também, né, junto. Então, Edson Rodrigues, irmã Raimundinha, deve estar aí também. Maria Lúcia Barbosa, a mãe do pastor Neto. A Samara Oliveira, da Cidade do Povo, e deve estar sua mãe também aí junto, né? Então, a Samara é filha, não é? A mãe, então deve estar a filha. Então, no caso, deve estar a filha junto. Então, muito obrigado. E aí, meu celular descarregou, né? Então, se tiver outras pessoas,
Então, porque descarregou o celular da irmã Melanie, que é que ela estava observando. Então temos o irmão Tião Pinheiro aí também conosco, e outros irmãos estão nos acompanhando aqui essa noite, nessa transmissão, nesse culto de oração. Irmãos, vamos encerrar cantando o hino 420, porque é o hino que fala de serviço. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, para que a gente pudesse cantar esse hino, e depois... Mestre alegremente, cantemos. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder, milhões alegremente observam seu querer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao Mestre alegremente, hosanas entoai, ao Deus do mundo inteiro, prostrados adorai. Qual rocha inabalável, o que ordenou Moisés, eterno, indubitável, o autor da nossa fé. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao Mestre alegremente, na vossa vida honrai, a fama dele ao mundo inteiro anunciai. Domínio e majestade, honra e com poder, um reino sempre eterno, Jesus há de exercer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Amém? Podemos sentar. Eu gostaria só de reforçar aos irmãos o seguinte: que os irmãos sejam cuidadosos, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nós estamos em dias difíceis, não facilite as coisas, mantenha a prudência quando você sair de casa, quando você vier para a igreja. Inclusive eu quero agradecer muito aos irmãos que estão cooperando, dando sugestões para o pastor para a gente melhorar essa questão de segurança, para que a gente tenha um bom tempo, mais um tempo de segurança na igreja. Então muito obrigado pela ajuda de vocês. Mas irmãos, individualmente nós temos que ser responsáveis. Então nas suas casas, nos seus negócios, no seu trabalho, seja responsável, não seja o tipo louco, desesperado, mas seja uma pessoa prudente. Nós como crentes temos que dar o melhor testemunho possível, de bom senso e prudência. Não somos como aquelas pessoas que estão com paranoia, que qualquer coisa já estão pegando Covid. Nós devemos ser pessoas que também não estamos facilitando pegar essa doença. Então, nessa segunda onda é real, é uma segunda onda verdadeira e perigosa. E já está começando o comentário de que é possível, eu digo comentário não é fofoca, comentário já sólido, de que pode haver reinfecção. Então, tenham cuidado, tenham prudência, né? Quando você vai nos lugares públicos, vá com cuidado, faça a sua parte. Aqui na igreja, faça a sua parte. Se você é da classificação de risco, tome cuidado mais severo. Não vamos brincar, não vamos tentar o Senhor Deus. Vamos confiar nele, trabalhar para ele confiando nele, mas sem tentá-lo. Então, tenham muita prudência. Quando você estiver aqui, quando você estiver em casa, quando você estiver na rua.
para que você possa ser um bom testemunho de alguém que confia no Senhor e vive em bom senso, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou pedir agora ao pastor Neto que encerre a programação com oração, essa transmissão com oração, e eu vou pedir que ele deixe aí o nosso microfone, ver se funciona dessa vez. Pastor Neto. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito, pela tua proteção, provisão, consolo, edificação. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor responda às nossas orações, aceite os nossos agradecimentos e também nos dê um coração disposto a servir ao Senhor, servindo os outros, naquilo que o Senhor determinar que façamos. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar a transmissão, então vamos dar uma boa noite para os irmãos, para que eles possam também continuar orando na sua casa. Deus abençoe cada um de vocês.